tema da nossa aula de hoje é o segredo por trás da imagem pessoal de arquitetos e designers de interiores de sucesso. Então, nós vamos falar sobre imagem pessoal. E aí, hoje eu quero que vocês interajam, tá? Eu sei que somos entre poucos aqui, até porque o Instagram não tá junto aí pra eu conseguir trazer as pessoas que gostam de olhar pelo Instagram pra cá. Mas eu quero conversar bastante com vocês pra gente chegar juntos numa conclusão. Eu acho que fica bem mais interessante, tá? Então, primeiro, vamos pensar, quem que é um profissional que cuida dessa imagem pessoal? Assim, como isso reflete na carreira desse profissional, né? Ou na vida pessoal desse profissional. Como que isso interfere? Como que isso acontece? Vocês têm alguma sugestão? O profissional, ele se sente mais seguro daqui a pouco? Consegue demonstrar um certo cuidado desde a primeira impressão? Vocês têm aí alguns chutes? Bom, um profissional que de fato cuida da sua imagem pessoal, ele vai se sentir muito mais seguro, né? Ele vai conseguir transmitir o seu valor mesmo sem abrir a boca. Ou às vezes, tu tá observando uma pessoa de longe, tu já entende aquela pessoa, quem ela é, o que ela é, né? É uma pessoa que de fato demonstra cuidado, demonstra um certo cuidado, de fato, desde a primeira impressão, que faz com que também os seus clientes levem ele muito mais a sério, né? Não só ele como pessoa, mas também o seu trabalho, porque a pessoa consegue se posicionar e consegue demonstrar isso através da sua imagem pessoal. E aí vocês devem estar até se perguntando o que é essa imagem pessoal, e eu já vou, agora sim, e eu já vou explicar logo mais para vocês o que é esta imagem pessoal, né? E vai muito além de roupa, por exemplo. Agora, quem não cuida dessa imagem pessoal sofre sérios problemas, tá? Porque quem não cuida da imagem pessoal, e eu acho que talvez alguns podem se identificar, eu vou contar isso pra vocês porque eu mesma já me identifiquei muito com isso, tá? O profissional que não cuida dessa imagem pessoal, ele acha que só o conhecimento é importante. Ah, não, mas assim, ó, o meu cliente, ele não vai me contratar pelo que eu estou usando. O importante é aqui, é o conhecimento. Ele acha que só o interno é necessário. Que as pessoas vão contratar ele única e exclusivamente por causa da sua capacidade, por causa do seu conhecimento. Só que não é assim. E aí, no fim, essa pessoa vai precisar remar muito mais para conseguir sair do lugar. Porque não é só o nosso conhecimento que importa, né? É como a gente demonstra esse conhecimento. E aí que entra a nossa imagem pessoal. Bom, a gente entendeu aqui dois perfis de profissional, né? Eu já me encaixei nos dois, porque um deles eu era e um deles eu sou agora. Mas eu quero que vocês me ajudem agora a construir um pouquinho e eu quero que vocês me contem. Quais vocês acham que são as vantagens de cuidar da imagem pessoal, de ter uma boa imagem pessoal? Quais vocês acham que são as vantagens disso? De fato cuidar da imagem pessoal? Ou ter uma imagem pessoal de sucesso? O que é? Me conta. Vocês são tímidas hoje? Falem. E não se preocupem que no final eu vou dar assim, ó, um passo a passo bem bacana, tópicos para vocês seguirem que com certeza vão ajudar demais vocês nisso. Então, ó, vamos lá. Eu vou levantar alguns pontos, mas eu quero que vocês continuem. Vamos tentar? Quais são as vantagens, então? Os benefícios de cuidar da imagem pessoal, né? Primeiro, vai ser mais bem visto, porque tu vai conseguir casar o interno, o teu conhecimento, tua capacidade, tua essência, tua personalidade, tua experiência, tudo aquilo que tu é por dentro, tu vai conseguir casar isso com o externo, com a tua imagem pessoal, com aquilo que tu transmite. Vai trazer mais confiança para os possíveis clientes, porque eles vão enxergar essa coerência, eles vão enxergar que não só ela é uma pessoa confiável, por exemplo, mas ela parece ser uma pessoa confiável. Ela não só é uma pessoa com excelente conhecimento técnico, como ela parece ser uma pessoa com excelente conhecimento técnico. Porque as pessoas, antes de nos conhecerem, elas não nos conhecem, certo? Então, elas vão tirar algumas ideias de nós. Ó, a Natália falou, identificação do cliente, com certeza. Autoridade, total. Quando a gente se posiciona da forma certa, quando a gente mostra a nossa imagem pessoal alinhada com o que a gente quer passar, a gente consegue transmitir muito mais autoridade, consegue transmitir muito mais segurança, traz muito mais credibilidade. Eu não sei se vocês sabem, mas as pessoas criam uma primeira impressão nossa nos primeiros 3 segundos. Não é na primeira conversa. Eu tô parada ali conversando com alguém passou por mim, me viu, ela tirou a primeira impressão dela. E é difícil que essa primeira impressão saia. Como diz o ditado, a primeira impressão é que fica. Então eu preciso entender isso e trabalhar ao meu favor. 3 segundos a gente tem para
passar uma primeira impressão. E eu quero mostrar agora pra vocês 2 imagens. Eu já mostrei ela antes, mas eu quero trazer de novo. Por quê? Porque vale a pena. Gosto dessas imagens? Não gosto. Uma delas eu não gosto, mas é que eu vou mostrar primeiro pra vocês. Olha lá. Deixa eu achar aqui. E a gente vai comentar sobre essas duas, tá? Vamos começar com essa menina aqui. Bom dia, gente, tudo bem? Tô passando aqui porque eu comentei no último post que eu iria falar um pouquinho sobre o projeto que eu tenho postado bastante ultimamente, que é o Quarto do Menino. E eu gostaria de falar um pouco sobre ele. Talvez ficou com um pouco de eco pra vocês, eu não tenho certeza, mas deu pra ouvir, né? Deu pra entender. Conseguiram ouvir? Conseguiram ver? Essa pessoa aqui, fofinha ela. É a mesma pessoa, tem o mesmo conhecimento. Claro que agora tem um pouquinho mais, porque já passou um tempo, mas tem o mesmo conhecimento, tem a mesma capacidade técnica do que essa aqui, O que vocês acham de cada uma das imagens? O que cada imagem passa pra vocês? O que a minha imagem lá de antes passa pra vocês? Sejam bem honestas, tá? E o que a imagem de agora passa? O que essas duas imagens passam diferente, assim, pra vocês? Primeira imagem é fofinha. Olha, a primeira imagem, ela não é... Nossa, a Tati que pode me ensinar alguma coisa é fofinha. Ah, que fofinha. Que menininha, né? Que envergonhada. Que mais? A segunda, voz maravilhosa e confiante. Olha como já mudou. Agora, vamos pensar o seguinte. Tu tem essa opção aqui. Deixa eu pausar, falar no início. Pensa que são duas pessoas, são a mesma pessoa. Aqui, a primeira imagem, eu não tô conseguindo ler porque o celular tá na frente. A primeira imagem, insegurança. E como é que pode a mesma capacidade técnica? Mesmíssima capacidade técnica. Insegurança. Enquanto essa aqui, primeira palavra foi boss. Boss maravilhosa, chefe. A segunda, credibilidade. E é a mesma pessoa. Eu sigo sendo eu. Tanto que na primeira, no vídeo, eu pareço ser toda envergonhada, né? Assim, como se eu pedisse licença para poder fazer o meu trabalho. Não sei, essa é a impressão que eu tenho de mim mesma. Como se eu não soubesse exatamente o que eu devesse fazer, como se eu não tivesse 100% certa, confiante. Só que eu sempre fui desinibida. Eu sou essa pessoa. Só que agora eu consigo demonstrar a pessoa que eu sou. É muito diferente. Agora vamos lá. A quem um cliente confiaria seu R$500 mil para uma reforma? Sendo que as duas têm o mesmo conhecimento técnico. A Tati de 2018, 2018, ou a Tati de 2023. Lembrando que é a mesma capacidade técnica, a mesma personalidade, a mesmíssima pessoa. Só que uma assim. Bom dia, gente. E outra assim. A quem? Vamos combinar que não tem nem dúvida. O cliente certamente me contrataria agora. E vocês entendem, olhando as duas imagens e conversando comigo agora, vendo como eu falo aqui agora e vendo como eu falava antes. Vocês entendem também que imagem pessoal não é só sobre vestimenta, não é só sobre beleza. Tem muitos outros fatores envolvidos. E eu vou te contar eles daqui a pouco, tá? Então não se preocupe. E aí, como eu falei antes pra vocês, é extremamente normal as pessoas julgarem, né? A gente se julga o tempo todo com base na aparência. Normal que a gente faça isso. Mesmo que de forma inconsciente. Muitas vezes eu nem sei, mas eu já criei uma primeira impressão daquela pessoa simplesmente por ver ela ali na minha frente. Ela pode não ter aberto a boca, mas eu já criei uma primeira impressão dela. E são as pequenas coisas, né? Aparência física, roupa, atitude, tom de voz, tudo isso forma essa primeira impressão, né? Mesmo sem abrir a boca, mesmo sem um primeiro diálogo, mesmo sem uma conversa. Isso vai causar uma primeira impressão. Porque determinada roupa me passa um tipo de personalidade. Daqui a pouco, uma pessoa que usa tênis colorido, que tem cabelo pintado, que usa roupas de marcas tipo Vans, é um perfil. Agora, se eu vejo outra pessoa usando marcas, uma bolsa Prada, aí ela tá usando um escarpão, um sobretudo lindo de inverno, assim, são personalidades completamente diferentes. E eu tô julgando isso pela roupa, pela aparência. Não é assim que acontece? E se isso é certo ou é errado, eu não sei, mas nós, seres humanos, somos assim. A gente julga pela capa. A gente olha uma pessoa, tira uma primeira impressão dela. E é exatamente por isso que eu acredito que não adianta remar contra a maré. O que é remar contra a maré? Eu mesma, lá no início, pensava que só a minha personalidade, só a minha capacidade eram suficientes. Eu ia pra faculdade de roupa de academia. Eu ia de legging, camisetão, grandão. Não tava nem aí. Porque o que importa é a minha capacidade técnica. Comecei a trabalhar. Usava umas regatinhas justinhas, estranhas. Calça, cintura baixa, chinela. Porque pra mim o que contava era a capacidade técnica. Só que naquela época foi tão difícil de crescer, porque
se eu posso dizer que eu cresci alguma coisa estando desse jeito, que eu lembro de quando eu pensei isso, eu lembro, cara, não adianta remar contra a maré. Não adianta. Se eu quero crescer, a maré tá indo pra lá, não é mais fácil eu ir para aquele lado também do que tentar ficar remando o contrário? E se vai me fazer chegar mais longe? Eu trabalhava sempre sem maquiagem, sempre sem acessório. Cabelo cuidado, então. Meu cabelo eu ainda tinha uma vantagem que Deus me deu um cabelo muito bom, mesmo virgem, assim. Era um cabelo lisão, assim, que eu não precisava fazer nada, não precisava me preocupar. Mas assim, se não fosse por isso, a imagem pessoal é um todo. Perfeito, a imagem pessoal é um todo, exatamente. Porque aí não era só o meu me vestir, era o meu cabelo, era um certo desleixo. Olhava pra mim, às vezes, né, desleixada. Eu lembro certinho, na faculdade, eu de legging preta, tênis de academia, camisetão e às vezes um casaco da Adidas em cima. E é isso. Só que aí no momento em que eu alinhei o meu interno com o meu externo, quem eu era de verdade, quem eu sou de verdade, com o que eu estava externando, aí a coisa começou a mudar. Aí começou a mudar. As pessoas começaram a perceber de fato quem eu era, porque começou a existir uma coerência entre o que as pessoas viam e quem eu de fato era. Sabe aquela capacidade toda que eu tinha? Ninguém via. Porque como raios eu vou confiar 500 mil reais, 400 mil reais, 1 milhão de reais na mão dessa guria que vive de roupa de academia, que vive sem maquiagem, que não tem cuidado nem com a própria aparência. Como é que ela vai tomar conta da minha casa? De todo esse investimento que eu quero fazer? Então, quando começou a existir essa coerência entre quem eu já sabia que eu era, entre a minha capacidade com o que as pessoas viam, a partir daí meu crescimento ficou muito mais fácil. Tanto pessoal quanto profissional, mas principalmente profissional. Porque as pessoas, elas olham pra mim e elas já conseguem entender. Elas olham isso aqui e o que foi? A segunda imagem, credibilidade. Voz maravilhosa e confiante. E aqui, vocês estão lembrando, nessas imagens eu não abri a boca. Claro que vocês me conhecem, mas nessas imagens eu não abri a boca. É por isso aqui que as pessoas julgam muitas vezes. Mas, de novo, não só a aparência, né? Não é só as roupas que eu visto. É um cuidado de forma geral com a nossa imagem. Seja a nossa imagem estática ou em movimento, né? Deixa eu explicar um pouco mais. Primeira coisa, roupa. Claro que roupa importa, claro que vestimento importa, mas tu não precisa usar as melhores roupas ou gastar uma fortuna de dinheiro. Ou se quer gastar dinheiro, pode usar as tuas roupas organizadas que já vai ficar muito melhor. A tua vestimenta precisa ser consistente com a tua personalidade. Então, por exemplo, pra mim, não faz sentido nenhum usar camisa branca social fechadinha pra dentro da calça com uma calça, enfim, sei lá, tô dando um exemplo. Pra mim não faz sentido usar terninho e saia lápis. Não é minha personalidade. Mas pra mim também não faz sentido chegar na casa de um cliente usando moletom, porque também não é minha personalidade. Se for a tua vibe e a vibe dos teus clientes que tu quer conquistar, tá tudo bem. Mas tem que pensar nisso. É mesmo a tua vibe? É isso aí mesmo? Não vale a pena às vezes se esforçar um pouquinho e mudar isso um pouquinho só pra encaixar melhor? Porque eu agora tô aqui falando com vocês, eu não tô de terninho. Eu tô com um blusão de algodão, bem fofinho inclusive. Eu tive o cuidado, essas mangas, elas são um pouco mais curtinhas. Eu tive o cuidado de não deixar assim, porque isso aqui é desleixo. Eu podia estar sem brinco, seria a falta de um cuidado, eu podia estar sem maquiagem. E pra me arrumar e fazer isso aqui, arrumar minha manga aqui, eu não gastei R$1. Só que é esse cuidado, da gente cuidar também pra estar sempre bem alinhado, né? Então, cabelo em dia, não precisa fazer penteado, babyliss todo dia, de jeito nenhum. Mas precisa ter um cuidado. No mínimo, tá com o cabelo limpo, alinhadinho. Unhas, no mínimo limpas, não precisa estar pintada. Mas ela também não pode estar terra embaixo da unha, entendeu? São coisas pequenas, mas que sim fazem toda a diferença. De novo, pode parecer bobo. Lá no início, eu lembro, quando me deu esse estalo, eu fiquei assim... Eu não acredito que eu vou ter que fazer isso pra poder ser vista. Eu não acredito. Era esse meu pensamento. Não é possível que eu vou ter que fazer o que todo mundo faz. Só que esse era o ponto. Até que eu entendi que não é fazer o que todo mundo faz. É fazer como eu faria. É mostrar minha personalidade pra fora. A maquiagem também é uma grande aliada, tá? Não de exagero. Nossa, eu preciso... Ontem, por exemplo, eu tava com delineador. Eu tava com... Hoje não tô com delineador. Tô só com um rímelzinho, uma base, blushzinho pra dar uma vida... Não ficar com aquela olheira. Isso mostra que tu preza por beleza, tu preza por cuidado. E, de novo, se é certo ou é errado, eu não sei, mas o mundo é assim, a gente julga o livro pela capa. Fazer o quê? E se é assim que o mundo gira, a gente gira junto. E não tem problema nenhum. A forma de falar, o tom de voz também é bem importante. E claro que vai da tua personalidade,
mas vai te ter aquele cuidado. Daqui a pouco, e aí eu vou dar uma dica para vocês, daqui a pouco tu tá mandando um áudio pro cliente ali, deitado no sofá. Oi, tudo tá, seguinte, olha só. Aí a gente pode ver, aí eu posso marcar de uma obra contigo na sexta-feira, às 9 da manhã, tudo bem? Isso é uma coisa. Para mandar áudio, se tu ainda não tem tanto feeling do negócio, fica de pé. Ou pelo menos se desencosta da cadeira e aí fala. Vou pegar o controle para simbolizar meu celular, tá? O celular tá aqui. Oi, fulana, tudo bem? Seguinte, eu tava vendo aqui agora, eu vi que eu tenho disponibilidade para ir na sexta-feira, às 9 horas da manhã na obra. Tudo bem pra ti? Claro que a linguagem também já muda, porque é muito questão de postura, né? De posicionamento. Mas o tom de voz. Eu não vou falar com um tom cansado para minha cliente, com um tom lento, com um tom... Não lento necessariamente, porque se tu é uma pessoa que fala mais calmamente, tá tudo bem. Só não pode ser assim, aquela coisa meio lesada, sabe? Meio... mostra a vontade de trabalhar. Isso também faz diferença. Isso faz toda a diferença. Não falar também tão baixinho. Por quê, meus queridos? Isso aqui... Tô passando aqui porque... Oi, gente, tudo bem? Era eu ali meio envergonhada, meio dentro da caixinha ainda. No momento que eu pensei, quer saber? Quem tá vendo os stories não tá pagando meu boleto, e fui me aprimorando, agora eu consigo falar naturalmente assim com vocês. E o papo fica muito melhor. Não fica melhor de me ouvir assim do que... então eu queria falar que o próximo item é sobre a forma de falar, o nosso tom de voz é bem importante. Não tem ritmo, não tem... A gente tem que fazer as pessoas gostarem também de conversar com nós, né? Se interessarem. Além disso, é claro, a postura. Não vai chegar num cliente, apresentar o projeto escorado com a mão na mesa, jogado para trás. Postura profissional. A gente está trabalhando, a gente trabalha de forma profissional. E aí a gesticulação já entra junto, que é sempre bom gesticular. A gente brinca que é dentro de um quadradinho que a gente gesticula. Não é, a gente não pode gesticular assim, porque senão parece que a gente vai bater na pessoa. E às vezes pode acontecer de, né, bater em alguém, assim. Mas a gente precisa trabalhar com as mãos também, falando as coisas que a gente quer falar. Normalmente fica dentro desse quadradinho, porque aí a gente consegue se expressar também, mas ao mesmo tempo, de uma forma natural. Que isso seja natural. Outra coisa que eu acho bem importante, essa sim, se tu não fizer mais nada disso, essa, pelo amor de Deus, faça. Essa precisa fazer, essa é obrigatória. Limpeza e higiene. Pelo amor de Deus, não vai com cabelo sujo. Aquele cabelo que tu vê que tá... Voltei da academia, vou fazer uma reunião. Não, vai tomar um banho, vai lavar o cabelo, vai, né? Limpeza e higiene. É mostrar esse mínimo de cuidado, né? Vai encontrar pessoalmente cuidado com o hálito. Tem sempre um chiclezinho no carro, só pra não, né, não dar nenhum problema. São coisas bobas, mas que podem te dar algum tipo de problema se tu não levar em consideração. Tá com o cabelo sujo, não deu tempo de lavar, faz aquele rabinho preso pra trás. Mas mostra esse cuidado. Tudo isso, na verdade, é pra não demonstrar desleixo. Afinal, ninguém vai querer contratar um desleixado. E a Tati, andando de roupa de academia, com camisetão largão, casaco da Adidas e tênis de caminhada, era desleixado. Não sei como Deus botou os clientes pra mim ali naquela época, porque honestamente nem eu me contrataria. De novo, julgando o livro pela capa. Sim, mas é o que a gente faz na vida, infelizmente. E por fim, o último tópico é ter moderação nas redes sociais. Também faz parte da imagem pessoal, aquilo que eu quero mostrar para as pessoas, aquilo que é interessante de mostrar para as pessoas. E aí, sempre antes de postar, eu sei que muitas vezes, assim, a gente tá naquela fase de... não quero postar, não sei postar, tenho vergonha. Ok. Aí, de repente, não, vou postar. Só que aí começa a postar tudo de qualquer jeito. Começa a postar, sei lá, vai na academia, volta, segue trabalhando com roupa de academia e faz stories, e aí daqui a pouco mostra limpando a casa, daí daqui a pouco. Enfim, é importante a gente pensar se aquilo que eu vou postar vai aproximar ou vai afastar os meus futuros clientes. Isso aqui que eu tô pensando em postar, me afasta ou me aproxima da imagem que eu gostaria que eles tivessem de mim? A gente precisa pensar nisso. Porque não que a gente não possa mostrar. Eu, quando eu vou na academia, eu posto. Faz parte do meu storytelling, faz parte daquilo que eu quero mostrar. Eu mostro, às vezes, eu sem maquiagem também. Mas não é o normal. A minha regra é aparecer como eu tô agora pra vocês. Essa é a minha regra. E quando acontece uma exceção, quem me acompanha sabe que é exceção. Agora, eu não posso ficar o tempo todo aparecendo de qualquer jeito, descabelada, cansada, falando de forma letárgica e uma vez ou outra aparecer arrumada. Esse tem que ser o nosso natural.
Inclusive, já a dica de Instagram também, arrumem-se todo dia, mesmo que vocês, hoje, por exemplo, o dia inteiro trabalhando no escritório, vocês sabem que eu trabalho home office, então eu estou em casa. Meu cachorrinho está dormindo aqui do ladinho, inclusive. Mas não é por isso que eu não me arrumei, porque vai que dá uma ideia de conteúdo legal pra fazer e eu não tô arrumada, então eu não vou fazer. Vai que um cliente precisa conversar comigo urgentemente por causa de alguma coisa. Eu tô pronta. Vai que eu preciso fazer uma live. Aí eu tô pronta. Facilita muito. E nos dá mais confiança também. Inclusive, quando a gente vai trabalhar, mesmo que tu não apareça pra ninguém, dá uma arrumadinha, cuida de ti. É importante até pra nossa produtividade. A gente vai se sentir mais profissional, vai trabalhar melhor. Bom, pra fechar, o que eu quero dizer pra vocês é que a imagem pessoal, ter uma boa imagem pessoal, nada mais é do que ser estratégico e transmitir pra fora quem tu já é por dentro. Dá trabalho? Dá trabalho. É natural? Não é natural. Mas a gente consegue. E digo mais, vale a pena. Porque eu paro de correr contra a maré, paro de nadar contra a maré e começo a ir no sentido da maré, no sentido de desenvolvimento. Eu consigo me desenvolver melhor, eu consigo crescer mais, muito mais. As pessoas começam a me enxergar por aquilo que eu já sou, que antes talvez elas não enxergassem, por causa da minha imagem. Então tomem esses cuidados, assistam a live de novo, anotem os pontos. Tenham esse cuidado de serem asseados, né, de forma geral. Pensa aí que tipo de roupa que tu se identifica pra usar e que também conecta com o teu cliente. Enfim, é uma junção de coisas. Certo, minhas queridas? Eu espero que vocês tenham gostado dessa live tanto quanto eu, porque eu adorei falar sobre isso, que é uma coisa super importante e que de fato mudou muito o meu posicionamento, mudou muito a forma como as pessoas me enxergam, como vocês me enxergam. E pra mim valeu muito a pena. Então, deixo aí de coração essa sugestão pra vocês. Mudem essa imagem pessoal para que de fato vocês consigam ingressar nessa imagem pessoal de um arquiteto, de um designer de interiores de sucesso. E não, para que tu tenha sucesso, não precisa ser igual a todo mundo. Tu só precisa mostrar de fato quem tu é, certo? Um beijo